Ora, em primeiro lugar, muito obrigado por terem aceito este nosso convite. Depois desta apresentação, temos aqui uma conversa a ter um bocadinho mais virada, se calhar, para realmente para os algoritmos, para os afetos e para estes alertas todos, nomeadamente, e por isso é que demos esta conversa de lidas com este tema, como gerar este equilíbrio, como gerir este equilíbrio. Portanto, ou seja, agora o que nós pretendemos fazer aqui é uma troca de ideias, não me deixem falar um só com o outro, portanto, ou seja, desde que não falem um em cima do outro, podem falar à vontade, mas isto aqui está assim um bocadinho solto, não é aqui, não se está a ouvir, para não está só assim. Estava aqui de uma certa ajuda, que a IA não está a funcionar. Bem, Ana Rita, começava por ti. Muitos têm falado de IA e do mundo infinito de novas possibilidades que se abrem, mas na verdade já se está a tirar verdadeira partida das suas potencialidades nas empresas, em termos de produtividade e eficiência, ou como o Rogério estava a dizer, estamos apenas no princípio a começar. Bom dia a todos. Antes de mais, eu diria que acho que estamos numa fase de exploração ainda. Estamos todos muito ainda a palpar terreno e a perceber o que é, o que isto não é, mas convém não estarmos numa fase de negação, porque a onda está a vir e acho que já nos está a apanhar a todos nós. Portanto, agora, em algumas áreas, na realidade, a transição pode acontecer aqui de uma forma mais progressiva e em algumas áreas de RH, todos nós se calhar já usávamos aquela inteligência artificial mais, ou a robotização mais tradicional, os RPAs, até na interação com algumas instituições públicas, como a Segurança Social, e portanto isto pode ser aqui um processo evolutivo, e se nós encararmos isto como um processo mais natural, mais evolutivo, podemos ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio e ver isto como uma oportunidade, não como uma ameaça, e libertar-nos de tarefas administrativas, como o Rogério teve aqui a oportunidade de nos dizer, libertar-nos daquelas tarefas mais rotineiras que nós não acrescentamos valor a realizá-las e deixar-nos libertos efetivamente para aquilo que a máquina não pode fazer por nós, que é a criatividade, o tempo disponível para estar com as pessoas, para as ouvir com qualidade e com tempo. E, portanto, acho que estamos nesta fase de exploração e se isto for um processo mais natural e se for introduzido de forma mais progressiva, acho que estamos no bom caminho de conseguir, e não ir em modas e não ir aqui fazer porque toda a gente está a fazer, fomos fazendo isto de forma progressiva, as pessoas podem ver a vantagem destes instrumentos no seu dia-a-dia, porque de facto as pessoas se sentem valorizadas e se sentem disponíveis para fazer coisas de maior valor acrescentado. Mário, então, mas continuando aqui neste tema da eficiência, o que é que pode estar a faltar então para se dar este salto e para se começar a recolher mais resultados em termos de produtividade e eficiência? Ou seja, o que é que está aqui? A Ana Rita disse que estamos a começar, temos de ver o lado positivo, quase esquecer um bocadinho o lado negativo, da ameaça, por assim dizer, mas realmente a oportunidade. Mas o que é que pode estar a faltar para isto ser mais rápido? Não é? Bom, primeiramente, muito bom dia, agradeço pela oportunidade, pelo convite, cumprimento os meus colegas aqui do debate. Eu ouvi atento ao Rogério, e acho que ele nos fez aqui algumas provocações. E eu acho que as companhias estão tentando dizer que estão preparadas para esse momento. Eu acho que nós oferecemos aos nossos colaboradores a tecnologia, preparamos, fazemos o upskilling da forma como aprendemos a fazer, que é treinar, disponibilizar e incorporar no nosso dia a dia. Mas eu acho que o que está faltando é algumas coisas que a gente ouviu aqui há pouco. Primeiro é todo mundo se colocar numa posição, e eu hoje me considero um estudante de IA. E não quero arriscar dizer que domino a tecnologia, que conheço. Então, é assumir essa postura de entender o que está acontecendo em todos os níveis da organização, é entender essa coexistência, não é uma substituição, é uma coexistência, e acho que principalmente é que as pessoas passem a entender o que de fato é possível fazer. Nós aderimos imediatamente às ferramentas, usamos, se você fizer a pergunta, nós usamos a IA todos os dias, a maioria das pessoas diz que sim,
mas é o como nós usamos, é entender o que de fato dá para fazer, onde é que a gente precisa da IA apoiando, onde é que a gente precisa da interação humana, da discussão humana. Então, eu acho que a gente está nesse momento da mudança, tentando ainda estabelecer esses limites, e acho que o que vai mudar é à medida que as pessoas passem a, de verdade, incorporar o uso no seu dia a dia, no seu trabalho, e não só experimentar a IA. Eu espero continuar a falar com humanos aqui nestas nossas conversas, não me aparece aqui alguém que não seja bem humano, mas, Gonçalo, se calhar eu fazia agora aqui a ponte para o tema exatamente daquilo que nós que tínhamos proposto aqui para este desafio, que é, com base naquilo que a Ana Rita também e o Mário disseram, que é, neste mundo cada vez mais tecnológico, mas também que é preciso ter as pessoas, como é que se gera este equilíbrio? Como é que se faz este equilíbrio? Como é que se combina realmente este desenvolvimento tecnológico, IA e tudo mais, mas com esta necessidade de humanização e proximidade, não é? E depois faço-te aqui quase uma nota depois em cima que é, e depois onde é que entra a produtividade e a entrega de resultados, ou seja, como é que se faz este equilíbrio entre todas estas variáveis desta equação? Muito bem, bom dia a todos, agradecer aqui em primeira mão o convite. Eu acho que estamos todos a aprender, ou seja, eu acho que a primeira nota é essa. Eu tenho a particularidade de estar numa indústria que é onde a experiência, ela no seu todo ainda é muito humana e muito física, ou seja, é uma indústria que está muito digitalizada em alguns processos já há muitos anos, talvez das primeiras em que todo o processo de pesquisa, de reserva já estava todo muito automatizado, muitas integrações de sistemas, portanto já uma parte tecnológica que já era muito tecnológica em toda essa experiência inicial, mas depois tenho o confronto com uma parte muito física na experiência dentro dos hotéis. E embora haja outras soluções que não falámos aqui, portanto, os dois grandes saltos tecnológicos que vão acontecer, um tem a ver com a utilização das ferramentas de inteligência artificial e outro ligado a este, mas ligeiramente diferente, que é a introdução de robôs em algumas das operações. E, portanto, nesta primeira fase da inteligência artificial, e só para terem uma noção do que é que estamos a falar, no nosso grupo, que está hoje disperso em 4 geografias, são mais de 5.000 e tal pessoas, mas 90 e tal % delas são operacionais e, portanto, são as pessoas que estão no restaurante, na recepção, na limpeza dos quartos e, portanto, não se prevê que haja, no imediato, nenhuma substituição destas funções operacionais, que, no fundo, representam o grosso da nossa atividade. Nós temos 150 pessoas, números redondos, em funções de suporte. Aqui, sim, vai haver impactos agora e é com estas pessoas que estamos mais atentos. Porque a inteligência artificial vai estar por trás de alguns processos, a melhorar alguns processos, mas vai aparecer pela forma de aplicações ou de ferramentas que hoje também já são digitais. Só para dar um pequeno exemplo, a organização do serviço de limpeza dos quartos, ele já tem uma ferramenta que organiza e otimiza. Essa ferramenta vai evoluir e vai ser melhor, mas não vai haver uma transformação muito grande, ou seja, ela vai funcionar melhor, vai ser mais assertiva, vai trabalhar com mais e melhores dados, mas já existe uma ferramenta que já distribui o serviço e já organiza. Todo o processo de reservas, ele já tem uma série de sistemas que vão ser melhorados, mas não há uma transformação radical. Onde é que vai haver nos serviços de atendimento e de reservas, nos contact centers, e portanto aqui sim, e portanto estamos a passar por aquela fase em que vão começar a ser introduzidas ferramentas complementares para apoiar os agentes humanos e em alguns períodos substituir agentes humanos. E, portanto, o primeiro salto que vamos dar é fora dos horários de atendimento e, portanto, um dos objetivos é ter atendimento 24/7 nas diferentes geografias, o que era um desafio, e multilingue. Pronto. E isto é um desafio que a inteligência artificial vai ajudar e os assistentes virtuais vão ajudar a resolver nestas formas de atendimento. Aqui vai haver um impacto direto. Os serviços de tradução, que nós recorríamos bastante e, portanto, já estamos a utilizar no dia-a-dia. Mas, no fundo, eu acho que aqui... Eu acho que depois este equilíbrio passa muito pelo que o Rogério disse, que é envolver todas as pessoas e ter este plano definido. E muitas vezes ser frontal a dizer, olha, estas áreas está-se a prever que venham a ser impactadas, mas eu quero que vocês façam parte desta mudança. Nós também vivemos numa era onde assusta menos, e pelo menos é a visão que eu tenho, assusta menos esta questão, porque em outras eras assustava muito a questão de criar desemprego e criar problemas na sociedade das pessoas ficarem sem emprego. Nós estamos numa era onde a falta de emprego não é um problema e, portanto, nós estamos em níveis de pleno emprego e até com falta de recursos humanos. Portanto, dá jeito nesta fase em que muitas das tarefas sejam complementadas por outras soluções porque não há
pessoas suficientes. Portanto, não é a fase mais crítica. Um fenómeno destes, em alturas de desemprego elevado, poderia ser eventualmente mais assustador do que é na conjuntura atual. Mas eu acho que passa muito esse equilíbrio e, no fundo, passar alguma tranquilidade às pessoas, no fundo, começar por um processo. O que é que isto pode ajudar? Há muitas destas tarefas que ajudam e que as pessoas já não gostavam de fazer e que, em vez de as motivar, já as desmotivavam. E, portanto, ver isto pelo lado positivo, que muitas destas ferramentas vão fazer tarefas que poucos humanos já gostavam de fazer. E, no fundo, envolvê-los neste processo. Agora, tem que se também dizer com clareza, porque as notícias já estão a público e, portanto, as pessoas percebem. E é engraçado, no outro dia estava numa sessão onde há 5 anos atrás alguém dizia não, o futuro são os programadores informáticos, e os programadores informáticos que de repente, de um momento para o outro, eles passam para uma das profissões talvez mais ameaçadas, porque há muitas ferramentas a conseguir fazer código e a desenvolver aplicações. E portanto há aqui transformações em que de repente aquilo que era a grande profissão do futuro, de repente passa a ser uma das mais ameaçadas. Nós estamos sempre a acompanhar, obviamente que agora estamos naquela fase de boom um bocadinho eufórica, que é preciso ter algum cuidado, ou seja, não, temos que ir atrás, temos que implementar, porque os outros já estão a implementar, mas é preciso perceber bem se isto vai efetivamente trazer ou não resultados, não é? E nós temos um resultado que no fim não deixa de ser trabalhar para aumentar a satisfação do cliente. E, portanto, eu não posso perder o foco de instalar inteligência artificial por instalar, sem perceberem que é que aquilo se vai traduzir do ponto de vista do serviço ao cliente. Ou eu melhoro a experiência, ou dou melhor informação, ou dou informação mais rápida, eu tenho que ter ganhos. E, portanto, eu quando penso nas ferramentas, eu não posso deixar de pensar no fim último que eu quero atingir e não instalar ferramentas por ferramentas. Ana Rita, estamos agora dando sequência a esta primeira ronda, vamos entrar nas perguntas um bocadinho mais difíceis, que é, com isto tudo que agora acabámos de falar, e também o Rogério disse, a introdução da IA, a introdução de assistentes e tudo mais, achas que, ou pensas que a introdução desta inteligência artificial e deste algoritmo vai criar alguns afastamentos entre as pessoas e vai criar alguns problemas de relacionamento interpessoais dentro das empresas? Ou seja, que no meio destas relações entre as pessoas apareçam estes tais agentes IA e que levem esse afastamento entre as pessoas? E o que é que vais ter que fazer, ou o que é que vamos ter que fazer para que as pessoas não se afastem umas das outras? A resposta imediata é não devia. Eu acho que pois essa parte é o politicamente correto. Não essa parte à frente. Vou explicar o porquê da minha resposta imediata. Eu acho que esse é o nosso desafio de todos os que estamos aqui nesta sala, partindo do pressuposto que somos gestores da RH e acho que alguns pontos já foram aqui todos tocados e tentando homologar na resposta. E o Rogério foi falando aqui de vários temas. O facto de nós termos a inteligência artificial connosco, isto só nos pode ajudar. Pensando nisto na nossa vida pessoal, nós quando compramos qualquer robô de cozinha, compramos um robô de cozinha para quê? Para nos ajudar a libertar daquelas tarefas que nós não queremos fazer. Queremos ir dar banho aos nossos filhos, queremos brincar com os nossos filhos, queremos ter tempo de qualidade com os nossos filhos, correto? É por isso que nós compramos um gadget para nos libertar de temas. Portanto, fazendo paralelismo nas nossas organizações, se nós pensarmos na inteligência artificial, ela deve ser introduzida também com este propósito, que é de nos libertar para tarefas que nós temos que fazer, que é cuidar das pessoas, porque isso a máquina não vai poder fazer. Portanto, daí a minha resposta. E, portanto, o nosso papel enquanto líderes, e aquilo que vimos aqui também, muitas imagens de ter humanos com máquinas, vai obrigar muito mais os gestores a estarem presentes, a ter uma liderança mais empática, que isso para mim não é um luxo. Uma liderança empática não é um luxo, é de facto, se queremos ser sustentáveis nos próximos anos, é termos esta liderança empática e de proximidade, porque senão corremos o risco, de facto, de daqui a uns anos desaparecermos enquanto organização. E, portanto, aquilo que ganhamos em termos de eficácia ou de eficiência com a inteligência artificial, de sermos mais rápidos a fazer determinadas atividades, vamos perder rapidamente porque a empresa deixa de existir. Portanto, se não conseguimos balancear todas estas bolas enquanto gestor e não estivermos mais atentos, mais próximos, mais disponíveis, de facto,
a empresa deixará de existir e a sustentabilidade da empresa deixará de existir. Portanto, esse é o nosso desafio enquanto líderes. Portanto, respondendo à tua pergunta, e não sendo politicamente correta, esse é o nosso desafio, esse tem que ser o nosso foco nos próximos tempos. Agora, isto é fácil? Não, e nós já discutimos várias vezes nas nossas conferências que o tema das lideranças intermédias é um tema, e o Rogério também disse aqui várias vezes, nós não estamos preparados, nós temos que nos preparar, portanto, temos que preparar estas lideranças intermédias também para esta gestão. Como não estivemos preparados para o trabalho híbrido, como não estivemos preparados para ter umas pessoas em casa e outras a trabalhar. Portanto, este é mais um desafio que temos em cima da mesa e que temos que nos preparar rapidamente para ele. Não vai ser fácil, também se não fosse fácil não era para nós, portanto não vai ser fácil, claro que sim, vamos ter danos colaterais, claro que sim, não vai ser linear, mas este é um desafio que vamos ter claramente que enfrentar enquanto gestores e este é o nosso papel nos próximos tempos. Não tenho dúvida que vai ser um grande desafio. E, Mário, pegando aqui nas palavras da Ana Rita, que falou em organização, a IA está a transformar a estrutura e as organizações por dentro. Ou seja, como é que vê esta situação? Ou seja, o que é que a IA vai trazer? Novas estruturas, novas organizações, vamos chegar a lideranças, e a Ana Rita também falou aqui da Ana, sem hierarquias, vai ser uma certa anarquia, ou pelo contrário, vai ser uma organização em que realmente tem outros princípios. E outra pergunta, fazia as duas numa, porque o tempo isto corre, que era, qual é o papel das novas gerações em todo este processo? Ou seja, são duas perguntas, sei que são difíceis, mas... Não, e eu antes de chegar no centro dessa questão, eu só queria também dizer algo que a Ana Rita muito bem disse, que é o porquê nós temos esse medo de afastamento de usar uma tecnologia, e acho que também passa por uma provocação que o Rogério fez, que é a gente normalizar o uso dessa tecnologia. Nós temos o sentimento que parece que nós, de alguma forma, estamos dando uma volta ao sistema se usar essa tecnologia para ajudar o meu dia a dia. E se eu fizer isso, o que eu vou produzir como consequência é uma interação humana mais profunda, é uma liderança mais presente. Para dar um exemplo que é comum a todos nós, está chegando a época do ano em que a gente faz a análise de performance dos nossos colaboradores, ninguém gosta de ficar gastando horas e horas para fazer todo aquele texto escrito das análises. Se eu posso usar um agente para me ajudar a isso, eu vou ter o sentimento que essa é uma análise pior, só porque eu usei a IA, ou ela é melhor na qualidade, no que ela traz? O debate com um agente de IA vai fazer com que eu tenha uma análise mais profunda daquela performance. Então, quando estiver depois na frente das pessoas, discutindo essa performance, a minha impressão que eu gero é proximidade e não afastamento. Então, eu acho que se a gente aplicar essa ferramenta da forma certa, a gente vai produzir exatamente esse efeito. É interessante porque a pergunta das hierarquias, e eu acho que isso não é um tema de IA, é um tema do mundo em que a gente vive hoje, que usa muito influenciado a IA e que tem essa facilidade de ter informação. Eu acho que ele é um modelo, se a gente tentar impor o modelo do passado, mais do que não funcionar, ele vai começar a produzir uma frustração muito grande. O que a gente precisa aprender é ter essa liderança mais achatada, mais próxima, incorporar o uso dessas ferramentas no nosso dia a dia, as pessoas perceberem que isso não é um grande tabu. Não. Eu tenho tido, nesse momento, diversas apresentações de marketing. E a pergunta que eu passei a fazer em todas as apresentações de marketing não tinha nada a ver com um plano. Tinha a ver com quanto das ferramentas que a empresa tem disponibilizado esses marqueteiros hoje estão usando. E é interessante que as pessoas se surpreendem com a pergunta porque acham que não deveriam usar. Então, eu acho que isso também traz essa proximidade com a tecnologia. Por último, a pergunta das gerações. Esse também é um desafio que nós tratamos e nós temos na MST uma série de iniciativas que nós colocamos como diversidade, equidade e inclusão. O tema das gerações está dentro desse trabalho que a gente faz, mas eu acho interessante a gente tratar o tema da geração como diversidade, equidade e inclusão, porque parece que é um tema de um grupo minoritário, de uma geração minoritária, e não é. Todos nós, se tivermos muito sucesso, vamos iniciar a carreira
numa geração e vamos terminar em outra. Nós vamos passar todos por essa discussão. E eu acho que nós temos que tratar com uma certa dose de normalidade o fato que nós precisamos ensinar essas gerações a conviverem. Eu ouvia um trabalho que foi feito com um grupo de multigerações, e muito interessante, quando nós colocamos gerações singulares em uma discussão, a forma de resolver o problema e a rapidez para resolver o problema é muito, nós diríamos, melhor. É mais rápido chegar ao final do problema e a discussão ocorre sem tensão. Quando a gente coloca as gerações juntas, a discussão fica um pouco mais difícil. O modelo é diferente, tem uma geração que quer usar o flip chart, tem outra geração que quer usar o computador. A discussão não é tão fluida, mas o produto final é muito melhor. O produto final é uma solução que a gente diria mais completa, que endereça de fato aquele problema. Então, o que eu acho que nós precisamos fazer com as gerações, primeiro, normalizar, porque todos nós vamos viver, e ensinar essas gerações a trabalharem juntas. O que eu posso tirar de melhor de cada geração? Eu acho que é a forma como... É a forma correta de fazer. Gonçalo, perguntava-te aqui, falámos de lideranças, mas neste mundo de urgência de resultados versus a necessidade de olhar para as pessoas, como é que se consegue liderar com empatia num mundo tão concorrencial como o de hoje? Como é que se faz isso? Vamos ver, eu acho que isso eu acho que na essência não mudou e sempre foi um tema ao longo da nossa vida em sociedade e das empresas, seja em momentos mais tecnológicos ou menos tecnológicos. Sempre houve alguma pressão pelos resultados. A pressão há uns anos atrás era que aquilo estivesse pronto em uma semana, hoje a pressão é que esteja pronto em 2 horas, mas não deixa de haver essa pressão. As ferramentas permitem que seja em 2 horas, no passado só permitiam que fosse numa semana, mas não deixa de existir essa pressão. Eu acho que aqui o risco é quando se combinam diferentes situações no mundo atual, ou seja, coisas que são socioculturais, de alguma polarização e confronto em termos de plataformas e de discussão pública, com pressão para a existência do trabalho remoto, que por si só implica um afastamento físico das pessoas. Mais a combinação com a inteligência artificial, na minha ótica, é uma mistura explosiva para se manter este vínculo humano que, em determinada altura, era o grande objetivo dos recursos humanos e das empresas: melhorar os espaços de trabalho, promover iniciativas onde as pessoas se conhecessem melhor, ações de team building, eventos de convívio, e, portanto, queriam pôr as pessoas em contacto umas com as outras e criar ali vínculos emocionais, porque se acreditava, e acredito, e eu continuo a acreditar desde já, que isso mantém uma ligação entre elas e uma ligação à empresa e ao negócio mais forte. Nós temos aqui 3 ou 4 coisas na equação que não estão a empurrar para isso. Eu acho que há um risco de se perder, ou seja, a distância física, as ferramentas de inteligência artificial que provavelmente, se não forem bem usadas, vão provocar menos sessões de debate, menos sessões de brainstorming, porque aquilo já te vem tudo muito mais mastigado, corre-se o risco de se perder este vínculo emocional. Eu acho que o papel dos líderes vai ser, nesta fase, continuar, e aqui muito pela emoção, e mais do que pela técnica, pelas normas, pelos processos, muito que quase como apelos mais emocionais, conseguir manter este vínculo entre as pessoas, entre elas, entre os próprios colaboradores, porque há um risco, não é de perder o vínculo com a empresa, perde-se o vínculo entre as próprias pessoas, e os vínculos no passado, e ainda hoje têm, são vínculos, muitos deles profissionais, mas que depois extravasam muito a parte profissional, e muitas pessoas que se conheceram no local de trabalho depois são amigas a nível pessoal, e portanto, isto pode-se perder, mas isto cria aproximação. Nós todos, quando gostamos de estar com os nossos amigos e com a nossa família, sempre que possível gostamos de estar presencial, gostamos de marcar um jantar, ir juntos ao cinema, ir juntos à praia, e portanto, a proximidade física ajuda a criar estes vínculos emocionais. A distância é mais difícil, não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil, e é mais difícil em contextos de muita dispersão, em contextos multigeracionais e em contextos de diferentes antiguidades na empresa. Porque se eu tenho uma equipa pequena, que todos já se conhecem há 15 anos, e já é mais fácil esta coesão se ir mantendo. São equipas que estão sempre a entrar e a sair pessoas de diferentes gerações,
este eu acho que é o grande desafio das pessoas e, portanto, eu acho que os líderes devem ter esta preocupação de, por um lado, isto vai acontecer, vão ser implementadas ferramentas, algumas funções permitem o trabalho remoto, mas nós temos que manter aqui, eu tenho que conhecer quem são as pessoas, e conhecer é um bocadinho mais além das capacidades técnicas, não é? E isso é o que mantém a emoção. E a emoção é o tema dos afetos, que é o que vai fazer a distinção. Quanto mais houver tendência para perder os afetos e mais as funções puderem ser feitas de forma isolada, mais estamos no capítulo das profissões que vão ser afetadas pela inteligência artificial. Portanto, todos aqueles que pensem que só estão a fazer mapas de Excel, que não precisam de falar com mais ninguém da organização, que podem fazer aquilo às horas que entenderem, que aquilo é tudo, é o mais próximo de poder vir a ser automatizado. Quanto mais emoção eu tiver na minha função e mais depender do meu envolvimento, do meu esforço, da minha criatividade, menos risco há de substituição. E, portanto, há aqui um desafio que os líderes vão ter que lidar com isto e com as pessoas todas, e aqui o tempo já estourou. O tempo já estourou, já estão ali a fazer sinais, portanto, vou dar um minuto, peço desculpa à organização, por cá sou eu, vou dar um minuto a cada um para dar uma nota final sobre este tema. Nós tinha aqui mais uma ou duas perguntas, mas não tenho tempo, porque o Gonçalo agora tocou neste ponto realmente do propósito e do sentido de pertença à empresa, e uma das coisas que eu gostava nesse minuto também vocês falassem era exatamente sobre isso, se acham que isto está a evoluir mais nesse sentido ou não. Está a voltar realmente este sentimento de orgulho de pertencer à empresa ou não. Se a IA também tem que influência que pode ter aqui, mas uma nota final só sobre este tema de como é que se gera este equilíbrio entre estes dois As fantásticos dos algoritmos afetos. Ana Rita. Bom, eu acho que o sentido de pertença depende mais do que só da IA. A IA pode afetar, mas temos que continuar a trabalhar, ser consistentes e coerentes nas nossas ações. É algo que se constrói, que não é momentâneo e, portanto, este sentido de pertença tem muito a ver com as nossas ações, que se vão construindo ao longo do tempo. Uma má ação ou muitas más ações feitas destroem esse sentido de pertença. Claro que a IA pode ajudar, mas, do meu ponto de vista, não é só a IA. É algo que se vai construindo e que se vai mantendo através de ações ao longo do tempo, sendo coerente e sendo consistente. E, portanto, mais uma vez, depende de nós, líderes, também no nosso dia-a-dia, de como é que somos transparentes na comunicação, de como partilhamos esses valores e como é que somos coerentes e consistentes nas nossas ações. Mário. Um minuto, já estão ali. Eu vou ser muito breve. Eu diria que o que mudou é o que faz as pessoas criarem esse vínculo. Eu, pelo menos, cresci numa geração em que esse vínculo era criado por a empresa te dar os benefícios ou te formar um profissional. Isso continua sendo uma verdade, mas não é mais suficiente. Eu acho que as pessoas buscam um propósito. A MS tem uma empresa que atua no segmento da saúde, a gente consegue dar muito propósito para as pessoas trabalharem lá. Agora, aí, para mim, é onde entra a IA, porque o que consome, o que muitas vezes faz as pessoas perderem esse vínculo, é que se essa promessa de missão, essa promessa de trabalho, muitas vezes não acontece porque ela é sobrecarregada por processos, ela é sobrecarregada por um dia a dia que é muito pesado, que é muito exaustivo. Então, eu acho que se a gente aliar essas duas coisas, dar o propósito, mas cumprir o propósito no dia a dia de trabalho, usando a tecnologia que a gente tem disponível, as pessoas vão ficar cada vez mais felizes no ambiente de trabalho. Eu estou ansioso para chegar aos 2 dias da semana dos 2 dias de trabalho, porque acho que as pessoas vão ficar ainda mais vinculadas. E eu acho que esse é um debate que a gente precisa continuar tendo, entendendo como é que isso vai impactar. Estou ansioso para a discussão do próximo ano, para a gente trazer mais exemplos de como está impactando. Gonçalo, um minuto. Não, eu continuo a acreditar e, no fundo, é isso que eu vou lutar nos próximos anos. Eu continuo a acreditar numa liderança e numa empresa que tem emoção que tem emoção na forma como se gera e na relação e na proximidade que se tem com as pessoas. Porque a minha visão é mais de longo prazo e, portanto, obviamente que não me deixo render a circunstancialismos do dia-a-dia, portanto estou a pensar numa empresa daqui a 30 anos e nos próximos 30 anos vão haver transformações tecnológicas, mas a essência da empresa continua a ser muito humana e muito próxima e, portanto, eu vou continuar a desenvolver, no fundo, esse esforço para que isto não se perca como parte do ADN da empresa. Ana Rita, Gonçalo e Mário, muito obrigado. Peço desculpa pelo tempo, mas isto é assim, o tempo corre muito depressa. Ainda tínhamos alguma questão, mas muito obrigado pela vossa partilha. Obrigado. Muito obrigado.